O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, as mulheres foram ao túmulo de Jesus, levando os perfumes que haviam preparado. Elas encontraram a pedra do túmulo removida, mas ao entrar, não encontraram o corpo do cordeiro que estava acontecendo. Nisso, 2 homens com roupas brilhantes pararam perto delas. Tomadas de medo, elas disseram: por que estáis procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos do que ele vos falou quando ainda estava na Galileia. O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores, ser crucificado e ressuscitar ao terceiro dia. Então as mulheres se lembraram das palavras de Jesus. Voltaram do túmulo e anunciaram tudo isso aos 11 e a todos os outros. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as outras mulheres que estavam com elas contaram essas coisas aos apóstolos. Mas eles acharam que tudo isso era desvario e não acreditaram. Pedro, no entanto, levantou-se e correu ao túmulo. Olhou para dentro e viu apenas os lençóis. Então voltou para casa, admirado com o que havia acontecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus filhos e filhas, a vocês que se fazem presentes aqui nesta igreja e a vocês que nos acompanham pelas nossas redes sociais, desejo realmente que a alegria desta noite possa perdurar por todos os dias do nosso ano, porque nós proclamamos no dia de hoje que Cristo ressuscitou e está no meio de nós. E quando pensava sobre o que nós poderíamos conversar, o que nós poderíamos refletir na noite, no dia de hoje, e aí eu vou utilizar de um texto que nós encontramos na liturgia das horas, no ofício de leituras, que é da homilia de uma antiga homilia do Sábado Santo. Para quem me conhece sabe que não tenho esse costume de ler a homilia ou de utilizar textos, mas no dia de hoje acredito que caiba um pouco mais essa reflexão também aprofundada. E quando nós falamos da ressurreição, nós precisamos pensar o seguinte, que Cristo, ao morrer,
passou por todo o caminho da morte. E quando nós falamos que ele passou por esse processo, nós não podemos esquecer da descida de Jesus ao reino dos mortos, da descida de Jesus à mansão dos mortos, da descida de Jesus aos infernos. Por que eu falo isso? Aqueles que morreram antes do Cristo, aqueles que esperavam o Messias, ou até mesmo aqueles que, mesmo sem saber, foram instrumentos de Deus, agiram conforme a vontade de Deus, todos, de acordo com a nossa tradição, foram para um mesmo lugar, para poder esperar o dia em que Deus iria abrir novamente as portas do paraíso, onde o ser humano, infelizmente, deixou de habitar, não por vontade de Deus, mas pelas suas escolhas e pelo seu uso da liberdade. Então, o texto, que é do século IV e que trata da descida do Senhor ao reino dos mortos, nos diz o seguinte na sua introdução: um grande silêncio reina hoje sobre a terra, um grande silêncio e uma grande solidão. Um grande silêncio porque o rei dorme. A terra estremeceu e ficou silenciosa, porque Deus adormeceu segundo a carne e despertou os que dormiam há séculos. Deus morreu segundo a carne e acordou a região dos mortos. Quando nós olhamos para o nosso dia, desde o dia de ontem para hoje, pela fé, é um dia diferente. Nós sabemos o que nós iríamos ou estamos celebrando no dia de hoje, mas só que aquele sentimento de Deus morto, do Deus que morreu, acredito que acaba mexendo também com o nosso coração. E realmente ainda, durante todo esse dia, para nós é um dia de silêncio. Não silêncio de acordo com o significado dessa palavra, mas acredito também que é um silêncio no nosso coração. É realmente aquilo que nos diz o texto, como se nos faltasse algo, e nós estamos à procura desse algo, que nós realmente sabemos que é Deus. E esse silêncio que narra esse texto é realmente para poder perceber aonde que nós podemos encontrar Deus. Porque pelo barulho dos nossos dias, pela agitação dos nossos dias, dos nossos afazeres e dos acontecimentos, nós tem hora que não conseguimos discernir a palavra de Deus que quer falar a cada um de nós. E o texto continua: vai à procura de Adão, nosso primeiro pai, a ovelha perdida. Quer visitar os que jazem nas trevas e nas sombras da morte. Vai libertar Adão do cativeiro da morte, ele que é ao mesmo tempo seu Deus e seu Filho. Entrou o Salvador onde eles estavam, levando em suas mãos a arma vitoriosa da cruz. Quando Adão, nosso primeiro pai, ouviu, batendo no peito, cheio de admiração, exclamou para todos os demais: o meu Senhor está com todos. E Cristo respondeu a Adão: e com teu espírito. E tomando-o pela mão, levantou-o dizendo: desperta tu que dormes,
levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Esse texto, quando fala da descida de Jesus à mansão dos mortos, é realmente o início da proclamação de toda a novidade que estava para acontecer naquele momento. E aí nós precisamos entender o seguinte, que Jesus, ao passar pela morte e ressuscitar, agora ele já não segue mais aquilo que a carne poderia nos dar como limite. Mas a partir desse momento, o Cristo recebe novamente a sua glória, ou volta novamente à glória que havia abdicado para poder se encarnar e estar no nosso meio. E aí, a partir da ressurreição, a partir da descida de Jesus aos mortos, é o Deus Jesus Cristo que realmente passa no nosso meio. Então, Ele é onisciente, onipresente. Ele pode estar em vários locais ao mesmo tempo, e Ele sabe da possibilidade de todas as coisas. E aí, esse texto que eu acho bonito é porque diz sobre Adão. Adão que estava na mansão dos mortos, ali junto com as pessoas. E a imagem desse texto é uma tradição antiga que a igreja tem sobre o acontecimento do dia de hoje. Como assim? Nós temos uma figura que ilustra realmente essa descida de Jesus à mansão dos mortos e Adão e Eva, porventura, irem ao encontro de Deus. E aí, um texto da tradição nos fala o seguinte: estava Adão junto com os outros ali na mansão dos mortos, e aí Cristo morreu e vai àquela mansão. E aí, no meio daquela agitação, usando símbolos humanos, para que nós possamos entender, Adão simplesmente para e diz: ouço passos. Aí as pessoas ali na mansão vão dizer: mas é claro que você ouve os passos. Veja quantas pessoas estão aqui junto de nós. E Adão insiste e afirma de novo: ouço passos. E o que isso significa? Adão, na criação, os nossos primeiros pais, Adão e Eva viveram com Deus no paraíso. E como nós sabemos, criados à sua imagem e semelhança. Então, Adão conhecia a Deus em profundidade. E quando estava na mansão dos mortos, esse conhecimento não saiu dele, mas simplesmente a saudade de poder estar junto de Deus e não ter mais essa oportunidade. E aí, quando Jesus vai à mansão dos mortos e Adão fala: ouço passos, é porque no meio daquela multidão, Adão reconhece os passos de Cristo, porque ele conheceu a Deus, conheceu a forma de Deus. Então ele diz: ouço passos, porque reconhece a presença de Deus ali no meio dele. Essa presença que realmente pode desconfortar, mas também vem nos dar um alento, porque Deus não desistiu de nós. E no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, será que nós temos tanta intimidade com Deus para poder repetir essa frase de Adão: ouço passos? Será que nós temos tanta proximidade com Deus que conseguimos reconhecer os passos de Deus que vêm em nossa direção, até mesmo os passos de Deus que caminha junto conosco,
ou até mesmo os passos de Deus quando nos pega no colo para poder dizer que Ele está junto de nós, que nós não devemos desistir, que nós não devemos desanimar, porque Ele conhece o nosso coração e quer nos ajudar sempre a nos tornar pessoas melhores. Basta simplesmente abrir o coração para essa verdade. E se nós não reconhecemos os passos de Deus, nós precisamos pensar o porquê que Deus não é prioridade na nossa vida. O porquê construir uma relação com Deus ainda não é uma prioridade no nosso dia a dia. Não simplesmente correr atrás de Deus porque nós precisamos de alguma coisa. Não correr atrás de Deus quando nós podemos entrar no desespero para que Ele consiga nos auxiliar a resolver ali uma situação. Mas estar junto de Deus, porque nós sabemos que o nosso coração, a nossa alma, só terá repouso, ou só tem repouso, quando nós reconfortarmos o nosso coração, a nossa alma, ao coração de Deus. Até mesmo com as suas chamadas de atenção, com as suas exortações e os seus pedidos para que nós transformemos o nosso coração e até mesmo olhar aquilo que nós não gostaríamos, porque porventura pode nos trazer sofrimento, mas para que nós consigamos contemplar a ressurreição, vamos passar por esse caminho de dor. Caminho de dor esse que sempre costuma repetir, não por vontade de Deus, mas pelo mau uso da nossa liberdade, pelas nossas más escolhas e pelos nossos equívocos. E aí, continua a leitura. Eu sou o teu Deus que por ti me fiz teu filho, por ti e por estes que nasceram de ti. Agora digo e com todo o meu poder ordeno àqueles que estão na prisão, saí, e aos que jazem nas trevas, vinde para a luz, e aos que dormem, despertai. Eu te ordeno, desperta tu que dormes, porque eu não te criei para que permaneças cativo no reino dos mortos. Levanta-te de entre os mortos, eu sou a vida dos mortos. Levanta-te, obra das minhas mãos. Levanta-te, minha imagem e semelhança. Levanta-te, saiamos daqui. Tu em mim e eu em ti, somos um só. Por ti eu, teu Deus, me fiz teu filho. Por ti eu, o Senhor, tomei a tua condição de servo. Por ti eu que habito no mais alto dos céus, desci à terra e fui sepultado debaixo da terra. Por ti me fiz homem, sem forças, abandonado entre os mortos. Por ti que saíste no jardim do paraíso, fui entregue aos judeus no jardim, e no jardim fui crucificado. Eu acho muito bonito esse texto, nessa parte também que fala, desperta a tua imagem e semelhança. Deus realmente nos mostrando da onde que nós fomos criados e do porquê que nós fomos criados. E interessante essa ideia do jardim presente nesse texto, e também temos em outros evangelhos da ressurreição. Nossa, Padre, mas jardim é algo tão simples, ou que para nós não tem tanto significado, mas tem. Se vocês se recordarem comigo, o trecho do Evangelho quando Maria Madalena sai do túmulo e encontra Jesus. E quem ela pensa que é aquele homem? O jardineiro. Se ela pensa que aquele homem é o jardineiro, então logo no sepulcro nós temos um jardim. E por que que isso tem importância? Nós fomos criados e
a tradição bíblica nos fala que nós vivíamos no jardim junto de Deus. A criação foi feita dentro desse contexto e utilizamos essa imagem. Então, dizendo que Maria Madalena encontrou Jesus no jardim, até mesmo aqui fala que Jesus foi entregue ao jardim dos judeus, e num jardim foi crucificado, e num jardim também ressuscitou. É para que nós possamos olhar em Cristo a nova criação, agora transformada a partir do seu mistério. Ou como nós costumamos dizer, que no dia da ressurreição, nessa imagem do jardim, a nova criação, Deus completou a criação com o 8º dia, que vai ser chamado o domingo, não apenas o primeiro dia da semana, mas o 8º dia, porque através dessa nova criação, nós podemos contemplar o céu. Mais do que contemplar o céu, nós podemos viver o céu já aqui nesta terra, porque o reino de Deus não é uma categoria que está fora de nós ou está na outra vida, mas em vez de dizer reino de Deus, nós já podemos afirmar que nós vivemos o reinado de Deus no nosso meio. Deus já está junto de nós e o seu reino já começou. Então, dentro desse reinado, você e eu somos chamados a continuar essa obra da criação, onde com a oferta da nossa vida, com os nossos talentos, com o nosso sim, nós vamos fazer com que esse reino se construa e que muitas outras pessoas também se encontrem com Deus e que muitos outros filhos e filhas de Deus percebam a obra da criação, a obra da salvação que Ele realizou em Jesus Cristo. Continuando o texto, vê no meu rosto os escarros que por ti suportei, para te restituir o sopro da vida original. Vê no meu rosto as bofetadas que suportei, para restaurar a minha semelhança à tua imagem corrompida. Vê no meu dorso os açoites que suportei, para te livrar do peso dos teus pecados. Vê as minhas mãos fortemente cravadas à árvore da cruz, por ti que outrora estendestes levianamente as tuas mãos para a árvore do paraíso. Adormeci na cruz e a lança penetrou no meu lado. Por ti que adormeceste no paraíso e formaste Eva do teu lado. O meu lado curou a dor do teu lado. O meu sono despertou-se do sono da morte. A minha lança susteve a lança que estava dirigida contra ti. Nós não podemos esquecer que, mesmo com a ressurreição, Cristo, no seu corpo glorioso, continua com as marcas do suplício da cruz, porque realmente marcou o próprio ser de Deus. Tem hora que muitos pensam, onde estava o Pai quando Cristo no alto da cruz gritou, meu Deus, por que me abandonastes? Aquilo era o grito do ser humano que realmente padecia aquele suplício. E a resposta que eu dou a vocês nesse momento, aonde estava o Pai no momento da crucificação, podem ter certeza que o Pai estava sendo crucificado junto com o seu Filho. As marcas dos cravos nas mãos, nos pés, a coroa de espinhos, a cruz, também marcou o Pai, também deixou marcas no Pai, porque o Cristo, o Espírito e o Pai são uma única pessoa, são um único Deus, mesmo que em 3 pessoas, onde cada uma ali também tem a sua característica, mas o que um faz, o outro também está. Um não faz nada sozinho do outro. Então,
com essa marca no Pai, quando nós escutamos, né, na Quinta-feira Santa, a leitura da instituição da Páscoa, o que nós escutamos? Que o cordeiro ou cabrito era morto, e aí o sangue da morte daqueles animais precisaram ser postos no batente das portas, para que o anjo do Senhor, quando passasse ali naquela casa, com aquele sinal, não passasse e não ceifasse a vida dos primogênitos. Agora, esse sangue no batente da porta está agora marcado no batente da porta do nosso coração e também no batente da porta do coração do próprio Deus. Isso para poder dizer que nenhum mal nos aflige ou deveria afligir, porque somos nós que, ao sermos marcados o nosso coração com esse sinal do sangue do Cordeiro, que o mal deveria passar por nós sem deixar qualquer tipo de vestígio. Mas nós não podemos esquecer que, mesmo com esse sinal no nosso coração, se nós abrimos o coração e consentimos com o mal, aí sim nós vamos dar margem ao pecado e nos afastar da nossa comunhão com Deus. Mas nós não podemos esquecer que isso só acontece quando nós abrimos o nosso coração à tentação, quando nós abrimos o nosso coração para que o mal possa tentar coabitar junto com Deus, e que nós sabemos que isso não é possível, e aí vem os conflitos. Porque se nós resistirmos às tentações e somos fiéis a Deus, podem ter certeza que o mal, quando passar por nós, não ousará entrar na nossa vida, no nosso coração, pelo sangue do Cristo marcado agora no batente da nossa alma, no batente do nosso coração. E encerramos então o texto com as seguintes afirmações: levanta-te, vamos daqui. O inimigo expulsou-te da terra do paraíso. Eu, porém, já não te coloco no paraíso, mas no trono celeste. Foste afastado da árvore, símbolo da vida, mas eu, que sou a vida, estou agora junto de ti. Ordenei aos querubins que te guardassem como servo. Agora ordeno aos querubins que te adorem como a Deus, embora não sejas Deus. Está preparado o trono dos querubins, prontos os mensageiros, construído o tálamo, preparado o banquete, adornadas as moradas e os tabernáculos eternos, abertos os tesouros, preparado para ti desde toda a eternidade o reino dos céus. Então, encerramos toda essa reflexão para poder dizer que Deus, em Jesus Cristo, nós nos tornamos novamente divinos aos olhos de Deus. E aqui, esse texto, quando fala que Deus agora ordena que os querubins se curvem diante de nós, é realmente muito significativo, porque os anjos, os querubins, enfim, eles se prostram diante de quem? Diante de Deus, diante do Cordeiro, como as visões do Apocalipse nos mostram. Jesus, o Cordeiro, ali no seu trono, os anjos, querubins, enfim, com o rosto por terra, adorando a Deus. E aí nós, seres humanos, recebemos a mesma veneração, recebemos a mesma dignidade por amor de Deus. Então, meus filhos e filhas, não digamos a Deus que Ele não se importa com cada um de nós. Não tenhamos esse coração ingrato a Ele. Aprendamos também, em primeiro lugar, a olhar para a nossa vida, a cuidar da nossa vida, para ver aquilo que nós precisamos mudar, aquilo que nós precisamos transformar,
ou mesmo aquilo que nós precisamos também tornar divinos, não apenas em nós, mas também ao nosso redor. Quando eu falo que nós precisamos cuidar de nós, porque tem hora que nós preocupamos muito com aquilo que os outros fazem ou deixam de fazer. E aí, quando nós vamos conversar, nós não falamos porque nós queremos o bem, mas tem hora porque nós queremos humilhar a pessoa, ou até mesmo mostrar aquilo que naquela situação ela aparenta não ter valor. Meus filhos e filhas, se os querubins se prostram diante de nós, nos adoram pelo Deus que está em nós, que nós também aprendamos a ver o Deus que está no coração daqueles que estão ao nosso redor. Tem hora que, conseguindo olhar a bondade, mesmo que aparentemente possa não estar ali presente nas atitudes daquela pessoa, mas pode ser a falta de um encontro com Deus, e que nós devemos ajudá-las também a se encontrarem com Deus, a abrir o seu coração a graça de Deus. E em vez de realmente julgar, condenar, apontar o dedo, que nós também aprendamos nos reverenciar, porque o Deus que está em mim também está em você. O Deus que deve ser amado em mim também deve ser amado naqueles que estão ao nosso redor. Nunca esquecendo do perdão, da humildade, da compaixão, de como Deus nos cativou, e que nós também devemos cativar uns aos outros a estarem com Deus. E que um dia, ao chegarmos na morada eterna, Deus possa olhar para nós e dizer: meu filho, minha filha, muito obrigado, porque você ajudou a povoar o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.